questão dos direitos autorais está sendo muito aventada, ela volta a se tornar uma questão urgente hoje em dia, e o aspecto ético dos direitos autorais concorre com o aspecto jurídico, muitas vezes numa concorrência em que o aspecto jurídico é sobreposto ao aspecto ético e o aspecto ético não é devidamente considerado. Estudar ética, no sentido rigoroso, é muito mais difícil do que parece, porque ela é uma reflexão teórica, ela é uma reflexão conceitual que possui diferença na prática, o que faz diferença na prática. Então, muitas vezes, sobretudo naquelas áreas de conhecimento e de atuação, onde é necessária uma aplicação, é necessária a busca por um uso, por uma diretriz na ação, o aspecto jurídico, o aspecto normativo, às vezes ganha espaço. E o aspecto fundamental, de estudo de fundamentos e princípios, e crítico, o aspecto que instala uma dúvida, que demora na solução de um problema por causa da necessidade de interpretar o problema, esse aspecto acaba sofrendo um certo detrimento. No Brasil nós temos um aumento muito grande da produção acadêmica. E nós temos um aumento muito grande da disseminação da produção, por causa da internet, por causa da digitalização dos documentos. Então, trabalhos que ficavam restritos a um círculo de especialistas, hoje em dia são acessíveis a qualquer pessoa. É muito fácil encontrar documento, é muito fácil encontrar trabalho de criação científica, acadêmica, intelectual, por causa da internet, da sabercultura e de todo esse fenômeno recente. O que isso inaugura? Isso inaugura um grande problema de direito autoral. O direito autoral é um dos principais problemas da ética na sociedade da informação. E ele é um problema que precisa ser tratado de uma forma educativa. Ele precisa ser abordado com um crescimento tanto das instituições quanto dos indivíduos para a consideração de que ele não pode mais ser suficientemente atendido numa época de grande compartilhamento e disseminação de informações, do mesmo jeito como era antigamente na época da imprensa, e porque do direito autoral ele precisa dar espaço à criação coletiva, ao compartilhamento de informações, sem com isso nós abrirmos mão de um grande princípio. E eu acho que esse é o lugar de uma discussão ética teórica, crítica, cética, que duvida, que problematiza e que não fica apressada em encontrar soluções, nem em formular normativas ou técnicas de uso imediato. É preciso demorar na discussão ética de um grande princípio, que é o princípio da autoria. O autor como aquela pessoa que está fazendo uma coisa sublime, que é criar uma ideia, criar uma resposta, que é dar a sua contribuição numa discussão pública. Isso que a gente chama de obra. Seja um artigo, seja um poema, seja um conto, seja uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a obra sempre está relacionada a um autor, ou uma lista de coautores. A autoria é uma virtude moral, porque ela é um ato livre, autônomo, de produção de algo que não existia, visando ao bem, não só individual, mas ao bem coletivo. Nós encontramos o fundamento de um princípio sublime da virtude da autoria, do desejo de criar, na discussão que o Platão fazia sobre o amor lá no diálogo Banquete, por exemplo, quando ele diz que o amor é o desejo de viver para sempre. E para viver para sempre, o amor gera. No caso do amor erótico, gera filhos. E os filhos biológicos são isso, né? Os nossos filhos são a corporificação do nosso amor, que os gera, e eles são a nossa continuação, a nossa possibilidade de que algo nosso sobreviva à nossa morte.
os livros que a gente escreve, os artigos que a gente escreve, as teses que a gente escreve quando escreve, os quadros que a gente pinta, as canções que a gente compõe, são isso. São a nossa forma de manifestar o nosso desejo de ser lembrado por meio de algo que contribui para o mundo, melhorando o mundo, mesmo quando a gente já se foi. E esse princípio sublime, um princípio que é sentimental, mas que não deixa de ser racional, na verdade ele tem uma tonalidade racional poderosíssima. Esse princípio é o princípio ético por trás da autoria. Ele é o que a legislação chama de direito moral do autor. Se você observar a Lei 9.610, que é a legislação sobre direitos autorais, vai encontrar essa denominação. O direito moral do autor é o direito que ele possui de que a sua obra seja relacionada a ele na sua integridade. E que quando você menciona, reproduz ou utiliza essa obra, sempre faça justiça à sublime atitude do seu autor. Por isso é que se apropriar da obra do outro por meio do plágio é um vício moral, é uma falha moral de alta gravidade. Porque ela mata o que foi criado de maneira livre, autônoma e sublime. O direito patrimonial do autor, que é o direito de lucrar com a obra, é outra história. E eu não gostaria de entrar nesse assunto aqui. Eu só gostaria de enfatizar que a conversa sobre direitos autorais só vai avançar de maneira realmente adequada às exigências do nosso tempo se a discussão ética for conduzida na tranquilidade e na sofisticação de uma discussão de fundamentos conceituais e não apenas na busca de normatizações ou de estratégias e receitas metodológicas. É preciso aprender a pensar difícil sobre o direito do autor. Ok, pessoal? Beijo para todo mundo, a gente se fala no futuro.